Olá, irmãos, bem-vindo a mais um Encontro das 8, nesse nosso encontro de Palavras para a Alma. E hoje nós gostaríamos de meditar com você a respeito da nossa vocação, daquilo que nos move. Eu não sei o quantos sabem disso, mas ao longo dos séculos 17 e 18, a Holanda foi uma das grandes potências marítimas do mundo. E, em especial no século 19, quando havia uma grande necessidade de busca de óleo de baleia para iluminação, os empreendimentos de construção de navio foram enormes em todo o mundo, em especial na Holanda. E a Holanda foi marcada por expedicionários, por navegadores de muita competência. E um deles, chamado Capitão Klaas Hoekstra, foi um desses homens que deixou a sua família e partiu em direção ao Mar do Norte, na verdade ao Círculo Polar Ártico, lá na região da Groenlândia, num lugar chamado Estreito de Davis, que fica entre a Groenlândia e o Canadá. E essa situação que ele enfrentou lá foi muito extrema. Apesar dele ter saído no verão, e no verão de 1826, quando ele chegou lá, nessa localização, onde havia, de fato, uma grande quantidade de baleias, ele encontrou uma situação severa de gelo, e onde havia muitos navios encalhados. E ele terminou por encalhar e afundar o navio que ele tinha deixado à Holanda, o galeão Harlingen. E esse navio era um navio novinho e muito bem equipado. Ele tinha uma tripulação de 40 pessoas, e dentre essas pessoas, inclusive, estava o filho dele. Acontece que essa situação de extremo fez com que eles buscassem ajuda num dos navios que ainda tinha condição de bandeira inglesa, chamado Dundee, que os acolheu por um breve tempo. Havia limitação de alimentos para a tripulação daquele navio inglês. Com isso, o capitão Klaas se viu obrigado a deixar, depois de 4 semanas, ali literalmente preso no gelo, se viu obrigado a seguir caminho pelo território da Groenlândia, por esse pedaço de continente. E ele então segue com a sua tripulação em direção a um outro lugar do continente onde se imaginava que poderia encontrar outros navios. E ele então contou com a ajuda de um homem que era um ermitão que vivia lá, era um sueco ermitão que vivia no gelo, que os ajudou por um período, mas também não teve condições de mantê-los, e ele foi seguindo o caminho e encontrou tribos de esquimós que os ajudaram, e com isso ele levou 1 ano atravessando o território da Groenlândia. Imaginem que situação. Ele chegou a perder, de fato, um dos homens dele nessa viagem. Mas ele tinha uma motivação. Ele queria voltar para sua casa. Ele tinha deixado sua família sem notícia, sem esperança, sua mulher e seus filhos, 1 ano sem notícia, 1 ano sem esperança. Aquele homem era movido por um desejo de reencontrar a sua família e de levar de volta para casa o máximo de tripulantes que ele conseguisse, como líder e capitão daquele barco. Quando lemos a história do apóstolo Paulo e as diversas cartas que ele escreveu, numa delas ele escreveu para os cristãos de Filipos. E ele diz lá o seguinte: irmãos, lá em Filipenses 3, versos 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, a vida nos reserva situações inesperadas. Todos nós vamos atravessar situações de grande dificuldade em algum momento da vida, seja qual for o tipo de circunstância. Mas nós precisamos ter uma atitude semelhante à que teve o capitão Klaas e semelhante à que teve o apóstolo Paulo. A primeira questão que eu queria chamar a atenção da nossa meditação é a consciência daquilo que nos chama. Paulo sabia que tinha um chamado,
sabia que possuía uma vocação soberana, uma vocação que o movia a perseguir o seu alvo, que na verdade era um alvo final da ressurreição. Era o alvo de ser encontrado por Cristo e ser recebido por Cristo. Paulo tinha essa motivação interior. Igual aquele homem, aquele capitão Class, que tinha a motivação de encontrar a sua família em algum momento, em vida. Nós precisamos ter a consciência de que necessitamos saber de qual é o nosso chamado. Mas nós também precisamos olhar para frente. Paulo diz que olha para frente e esquece das coisas que para trás ficam. Ele deixa para trás, ele deixa de lado. Ele não olha para trás, ele olha para frente, para o prêmio que esperava, para a vocação que esperava. Nós precisamos dessa atitude muitas vezes na vida, irmãos. Nós precisamos olhar para a vida e deixar para trás as circunstâncias. Deixar de lado o ambiente que estamos a situação que estamos atravessando e olhar para frente, focar. Aquele capitão focou, ele passou um ano persistindo na busca de encontrar o porto do outro lado da Groenlândia, caminhando pela neve, caminhando na necessidade, liderando pessoas, liderando vidas. Nós precisamos olhar para frente e sermos protagonistas da nossa própria vida, sem o medo das circunstâncias. Nós precisamos focar, ter aquele olho lá na nossa vocação, naquilo que nos chama, que no caso do apóstolo Paulo era o encontro, era a redenção, e que é também o nosso caso. Precisamos olhar que a nossa vida aponta para a redenção, aponta para o encontro com Cristo. E por último, a terceira atitude é crer a despeito das circunstâncias. Eu duvido que aquele capitão não teve dúvidas. Ele olhou a neve, olhou as condições extremas daquele lugar, e ele deve ter muitas vezes pensado e deve ter tido medo de sucumbir, medo de não chegar lá. Mas ele estava consciente do seu chamado e ele estava com olhos adiante, olhando para frente. Isso deu condições a ele não olhar a circunstância, a caminhar a despeito da circunstância, da mesma forma que Paulo, que estava sendo questionado no seu ministério, que estava enfrentando ali falsos líderes na igreja de Filipos, que questionavam a autoridade dele, que questionavam a salvação pela graça, estavam querendo anular o evangelho. Paulo diz, não, nós temos que olhar para frente a despeito das circunstâncias. Nós precisamos dessa atitude que não olha a circunstância, atitude que está sempre focada, consciente da missão, e assim nós chegaremos lá. Porque é Deus mesmo que nos leva na jornada, é Deus mesmo que nos conduz através do tempo extremo, é Deus mesmo que nos toma pela mão e nos conduz pelo caminho. Você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nisso, você precisa não olhar as circunstâncias e se convencer de que você tem um chamado e que esse chamado é a sua redenção final. Prossigamos assim, que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima, o Senhor nos toma pela mão e nos conduz. Obrigado pelo fato de que, ainda que as circunstâncias sejam adversas e tremendas, nós prosseguiremos, porque é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos toma pela mão e é o Senhor quem nos leva. Nós pedimos que essa palavra possa fazer diferença no coração daqueles que a ouvirem, e assim se sintam animados, se sintam motivados, focados para prosseguirem na soberana vocação, que é a vocação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.